Olá, aprovando, coisa boa você está aqui. Eu sei que tem gente que chegou até aqui vindo do link do e-book e está acompanhando aula a aula dessa jornada para ajudar na aprovação. Se esse não é o seu caso e você estava navegando no YouTube ou na internet e chegou até aqui, não tem problemas. Na descrição desse vídeo tem um link para que você possa baixar o e-book Os 3 Segredos da Hipnose para passar em concurso. Se você ainda não tiver essa ferramenta, eu te aconselho a baixar esse livro e cair de cabeça nessa proposta que tem ajudado muitas pessoas a conseguir a sua aprovação. Bom, vamos para o que interessa agora, que é saber, como usar o edital a seu favor e torná-lo um aliado rumo à aprovação. Se você está vendo as aulas em ordem, na série, já sabe como dar aquele adeus à procrastinação, com as 5 dicas da neurociência. Agora, vamos lá então? 1. Comece. 2. Tenha um planejamento bem definido. 3. Avalie-se. 4. Controle o ambiente. E 5. Foco no resultado. Coisa boa? Maravilha! Mas aqui é para falar do edital. Resolvi falar do edital porque tem muita gente que se apavora com o edital. Imagina que tem gente que evita tanto que acaba até por não ler o edital. Tipo assim, se eu não conheço, eu não sofro com ele, né? Vamos quebrar esse tabu. Com essa aula e com toda a jornada, o que eu vou te dar é um plano detalhado de como ser aprovado agora nos próximos 6 meses ou na tua próxima prova. A verdade é que você tem que investir tempo em você, no seu preparo. Não é só estudar, tem que aprender a estudar. Sempre eu falo, estudar todo mundo estuda. E daí? Muita gente que estuda não é aprovada, só estudar não basta. Então, tem que ter preparo para planejamento, tempo para planejamento e preparo mental e emocional. Esse é o diferencial daqueles 1% que estão com o nome lá na lista, certo? Estão prontos? Então, te contei o segredo. Vem comigo e busca o diferencial. Sabe o que esperam de você ao aplicar a prova? Nomear o melhor profissional. Vamos imaginar um cargo na Receita Federal. Auditor, analista tributário, enfim, não importa. Vamos pensar assim, como que vão cobrar de você? Como que é feita essa decisão do que vão cobrar na prova? Vamos imaginar um nome hipotético. O Antônio, é lá da Polícia Federal, passou e ele entrou no RH da Polícia Federal. O Antônio, ele vem do RH, ele é chamado quando abre-se vagas. Ele cuida das vagas e de quem que vai entrar naquelas vagas. Então, ele sabe que tem uma demanda por vagas. E o Antônio vai até lá no superintendente da polícia e ele fala assim para os chefes do departamento: viu, a gente tem vagas em aberto, vamos trabalhar isso. Então vamos lá. Primeiro passo, Então ele está falando da Receita Federal, beleza? Vamos imaginar que o Antônio, que é o cara lá do RH, do nosso RH da Receita Federal, ele foi conversar com o superintendente porque a Receita está abrindo vaga para 2 cargos. Maravilha, olha, eu quero que você pense o seguinte, pode ter quantos cargos for. Por exemplo, o cara chega lá e fala assim, tem vaga para auditor. Vamos dizer que também tem a vaga para analista tributário na Receita. Analista tributário. Vamos dizer que tem vaga em aberto, tá faltando gente também para analista técnico. Analista técnico. Aí, o Antônio, que é o cara do RH, ele vai lá para o superintendente e fala assim, viu, tá com defasagem de pessoal aí. A gente ir para auditor, o que a gente está precisando? E o cara fala assim para ele, olha, eu estou precisando de 600 vagas. Lindo, bonito, é o que ele quer. Ah, tá aí para... E para analista tributário? Pô, eu queria 1000 vagas. Pode contratar que tem onde colocar esse pessoal. Para analista técnico, eu tenho... Não, olha, o Antônio vai falar para ele, eu não tenho verba para isso, não pode, não vai ter concurso para analista técnico.
Percebeu como começa a definir as vagas até pela questão de verba, o que tem de recurso financeiro para poder botar pessoal lá dentro. Aí eles vão discutir esse número. Antônio olha com o superintendente e eles definem, olha, não tem essa grana para toda essa gente aqui, vai ter que cortar. Olha, pegar ou largar. 600 não, pode contratar 400. E analista tributário, 1.000? Não, mas de jeito nenhum, pode contratar 600, pegar ou largar. Pegar ou largar, é o que você pode contratar agora. Você viu que começou a desenhar agora o quê? Um número. Quais são as vagas, para quais os cargos, qual a quantidade de pessoas vão ser contratadas e quantas dessas pessoas vão ser contratadas, tá? Bom, o que a gente tem que entender que é o seguinte, isso é muito importante, parece que não tem nada a ver, mas é muito importante para você perder o medo do edital. Bom, o que acontece? Lá na Receita Federal, o auditor, o que a gente sabe? Esse cara ele ganha de 21, até lá no topo, 27 mil reais. Analista tributário, ele tem rendimento de 12 a 18 mil reais. Maravilha? Bom, e agora o Antônio fala assim, vai para o chefe dos departamentos. Tem alguém que cuida lá dos auditores. E aí ele chega lá e fala o seguinte, ó, nós aprovamos vagas para auditor, 400 vagas, e tem o salário inicial. Nós aprovamos também analista tributário, tem o número de vagas e qual é o salário inicial. E ele vai lá para o chefe dos auditores e fala assim, viu, a gente vai contratar 400 auditores no próximo concurso. Então ele põe lá assim, auditor. Auditor. Ele vai lá para o chefe também que cuida dos analistas tributários, vai falar, ó, a gente vai contratar analista tributário. Analista tributário. Muito bem. O que eles fazem? Ele fala assim pro chefe dos auditores, viu? O que você quer? Que tipo de perfil de pessoa você quer aqui? Que tipo, qual é o perfil? O que tem que saber? Qual que é o conhecimento? Como que ele tem que estar preparado, esse auditor? E o chefe lá fala assim, viu? Puxa, sabe, ele tem que saber português, né? Ó, português é básico, tem que saber português, é óbvio, né? Tem que saber inglês. Tem que saber inglês. Tem que saber raciocínio lógico. O que mais que ele tem que saber? Ele tem que saber auditoria, nós estamos falando de auditor, né? Tem que saber auditoria. Auditoria. Ele tem que saber contabilidade avançada. Contabilidade avançada. E ele tem que saber comércio internacional. Comércio internacional. É lógico, vai trabalhar às vezes na aduana, né? Então tem que saber comércio. Maravilha. Aí ele vai lá para o pessoal do chefe dos analistas tributários e faz a mesma pergunta, viu? Qual é o perfil do cara que você precisa aqui? Ah, ele também tem que saber português. Ele precisa saber inglês. Beleza? Acompanha aqui comigo. Ele precisa saber raciocínio lógico, né? Raciocínio lógico tem que saber. Ué, auditoria, por exemplo, aqui ele não precisa, não tem necessidade. Ele é um analista tributário, não precisa saber auditoria. Mas ele tem que saber contabilidade, não precisa ser contabilidade avançada, pode ser uma contabilidade básica, contabilidade geral. Contabilidade geral. Ah, ele não precisa saber comércio internacional, porque ele não vai lidar com isso, diretamente com isso. Você vê que agora, além de saber quem eu preciso, quantos cargos eu tenho, qual é o salário inicial, eu sei o que eu tenho que cobrar dessas pessoas, tá? Viu quem que define o que vai ser cobrado? Por quê? Agora, o Antônio definiu junto ao chefe do departamento qual é a necessidade, qual é o perfil de conhecimento que está precisando. E isso porque um concurso para o outro, a necessidade interna pode mudar, pode ter muita coisa acumulada que está precisando de pessoas com certo tipo de habilidade e não em outra. Percebe um negócio desse? Então, volta aqui para mim, ó. Volta aqui. O que acontece? O chefe lá pode pegar e falar o seguinte, olha, do tanto de serviço que a gente tem defasagem de gente, tem muita coisa acumulada aqui
Contabilidade, na área de contabilidade. Então, pô, cobra isso para passar na prova pessoas que têm essa habilidade, porque eu estou precisando de gente que tem essa destreza para matar o serviço que está acumulando aí. Maravilha? Então, isso é importante, você vai entendendo como funciona. Agora, né, presta atenção, agora o Antônio vai lá na banca, lá naquela banca examinadora, e ele dá a diretriz. Quem que é a banca examinadora? É a FGV, CESP, FCC, a ESAF. Ó, no caso da Receita Federal, desde que eu me conheço por gente, sempre quem fez as provas foi a ESAF, né, a Escola Superior de Administração Fazendária. Mas agora, coisa desse ano, a CESP entrou na jogada, chacoalhou o mercado, né? Na verdade, a ESAF ela deve ficar até lá na terceira etapa, ela deve pegar alguma coisa para fazer, mas a CESP trocou, passou para ser a CESP agora, não é mais ESAF, que também era, as duas são muito, né? O pessoal morre de medo. Podia ser qualquer banca, podia ser VUNESP, FCC, e por que escolheram a CESP? Eu sei lá, o cara que decide isso, ele resolveu mudar. Talvez ele esteja cansado da cara do responsável lá da ESAF, talvez acordou com isso na cabeça, sei lá, não importa. O que não pode é contratar uma banca mequetrefe, uma que possa deixar algum tipo de dúvida no processo, ou arranhar a lisura do certame. Pois bem, veja, o Antônio vai então lá na CESP e ele mostra, vem pra cá, ó, ele mostra isso aqui. Ele mostra, olha, estamos precisando contratar auditores e analistas tributários e eles precisam ter alguma especificação clara com relação ao conteúdo. Eu preciso de gente boa em tal coisa, ó. Tem que ser cobrado X ou Y. Tem matérias que eu preciso que se cobre bastante, porque a gente está precisando de gente que tem essa habilidade nesse tipo de negócio. Bom, ó, ele vai lá e falou assim, ó, tem que ser cobrado X. Tais matérias, tais competências desses auditores, X matérias, competências desses analistas. O cara da CESP, ele pode até perguntar, mas tem alguma que tem que cobrar mais, talvez ser até mais incisivo? E aí o Antônio ele pode dizer sim, ó, disso tudo que tem que cobrar, cobra forte, por exemplo, contabilidade. Percebe isso? Ele vai falar assim, nós estamos com uma defasagem de pessoal especializado em contabilidade. É só isso. Ponto, acabou aí. O Antônio não vai saber mais nada daqui para frente. Agora, a CESP, ela vai contratar professores para elaborar as questões, ela vai organizar a estrutura da aplicação da prova. Só para você ter ideia, a CESP tem mais de 1 milhão de perguntas cadastradas. Mas mesmo assim ela vai lá e contrata um professor capacitado e pede para ele, viu, eu vou aplicar uma prova e eu preciso de um rol de perguntas de contabilidade avançada, por exemplo. Um rol dessa matéria, um rol daquela matéria, outra matéria. Bom, esses professores, eles são contratados e pagos para entregar uma quantidade dessas perguntas de cada uma dessas matérias. Eles não sabem nem se essas perguntas que eles estão fazendo vão ser cobradas nessa próxima prova e nem quais seriam utilizadas. Eles podem contratar a elaboração de 50, 100 questões e usar 5, 10 ou de repente não usar nenhuma. Viu? O Antônio, ele não sabe quais são as perguntas. Os professores contratados também não. Lembra? E ainda tem aquele banco com mais de 1 milhão de perguntas para se utilizar. Engraçado é que as pessoas acham que essa galera que está lá preparando a prova, ele quer ferrar a vida do candidato. Não é assim. É um processo seletivo, sem medo, sem sofisma. Agora, isso é importante. Percebe? Por que não faz nenhum sentido estudar por questões de provas passadas? Não faz nenhum sentido. E por quê? Ora, troca até a banca, e mesmo que fosse a mesma banca, ela não voltaria em outra prova com as mesmas questões. Então, por exemplo, vamos falar da matéria de contabilidade avançada que a gente ressaltou aqui. Eles vão cobrar uns 30% do conteúdo da matéria exigida. Pô, mas contabilidade avançada tem um monte de coisa no digital, eles vão cobrar 30%. Então, se a gente pegar a Receita Federal e estudar só por questões, veja a merda que você vai fazer. A Receita vai fazer a prova agora, depois de 7 anos de que eu estou gravando esse vídeo.
Adianta estudar as questões da prova lá passada? Se cobram só 30% do conteúdo para uma determinada matéria, para e pensa. Agora pode cair qualquer outra coisa, qualquer outro conteúdo que não foi cobrado lá naquela prova anterior. É por isso que não adianta ficar comprando apostila de cursinho preparatório. Então tem que entender o edital. Para com esse negócio de medinha ou achar que querem te ferrar. Não é isso. O órgão quer o melhor profissional. A banca quer lisura no processo e cumprir o seu contrato. Ela não quer ferrar ninguém, porque ela está cobrando o que o órgão pediu. Não é ela que define o conteúdo, ela só aplica a prova. Então você tem que aprender cada um dos itens desse edital, todo o edital. Muitas vezes eu pergunto para o candidato, quantos itens tem a sua prova? A pessoa não sabe, é o cúmulo um negócio desse. Como que você vai se organizar? Quanto tempo essa pessoa vai precisar para aprender todos os itens e para fazer as revisões? É sério, investir tempo no planejamento faz você sair na frente. Não é perda de tempo. Quem pensa assim é aquele que fica pelo meio do caminho. Outra coisa é a retenção. Não tem nada a ver com a quantidade de tempo que você estuda. Tem gente que estuda 12, 14 horas por dia, mas na hora da prova não lembra nada. Veja, tem que estudar cada um dos itens, mas é necessário guardar informações. Tem que guardar informação sobre cada item. Um desses itens em sua memória e tem que cuidar para não ter bloqueios mentais, aquele famoso branco. Você tem que ser capaz sobre cada item de poder falar algo, discorrer um breve entendimento de cada item do seu edital. E a terceira coisa é o foco no resultado, pois você não pode prestar a prova com foco em passar. Tem que prestar a prova estando preparado para ser o profissional naquela área, o melhor, o mais foda, o profissional que aquele órgão quer e que ele precisa. Nesse nosso caso, você tem que prestar a prova para ser o melhor auditor entre todos que vão prestar a prova. E se na hora da prova você é capaz de discorrer sobre cada item do edital, é isso que eles estão procurando lá. Se você conseguir mostrar na hora da prova que você é a pessoa que mais conhece daquele conteúdo, você vai passar em primeiro. É simples assim. E na boa, é isso que importa. Mira o primeiro lugar. É lá que você tem que estar. Tem que atender e aprender o edital. Agora, vamos simplificar isso? Olha o resumo. 1. Aprenda cada um dos itens do edital. 2. Retenção. Não tem nada a ver com quanto tempo você estuda. E 3. Foco no resultado. Sua entrega máxima. Aí sim você atinge o quarto, que é passar em primeiro lugar. Está no topo da lista. Eu não considero aprovação quando o cara passa e está com o nome fora do número de vagas. Não adianta se iludir. Tem 400 vagas e o cabra passa lá em 600. Ele não vai ser chamado. Esquece. Agora vamos voltar lá para o edital. Tem gente que fala, poxa, mas ainda nem saiu o edital. Eu tenho que esperar para sair o edital para começar a estudar, Wagner? Não, é lógico que não. Tem lá o edital da prova passada, por exemplo, e agora você já sabe que vai ter uma outra prova para o mesmo cargo. Pega lá na internet o edital anterior e começa a estudar. Você vai ver que normalmente bate assim, quase que tudo. É assim, alguns dos editais que eu analisei, de uma prova para outra, eles bateram 80%, 90%. Teve caso de edital, de prova, que de uma para outra eles foram idênticos, 100% casado, cada vírgula. É Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, né? Então, isso faz você já sair na frente. Você tem que sair na frente. As pessoas estão loucas para um negócio desse. Ó, uma coisa importante. Você já viu aquela historinha, né? Tá os dois amigos lá na floresta, caminhando, de boa, estão fazendo um tour pela mata, eles estão num acampamento, na boa ali, beira do rio, vão descansar, pé na água, relaxar. Só que um deles avista o leão. E aí ele sai correndo para pegar um tênis e colocar o tênis.
E o outro saiu correndo descalço mesmo e gritou: "Oh, você acha que o tênis vai fazer você correr mais que o leão?" E ele fala: "Eu não preciso correr mais que o leão. Eu só preciso correr mais do que você." Percebe isso? Olha aqui, ó. Você começar a estudar já, mesmo que não saiu de tal, vai fazer com que você saia na frente. Você vai chegar mais rápido do que os outros. Percebe? Você não tem que começar a correr, você só tem que estar na frente. É isso. Agora vamos acabar com esse bicho papão. Eliminar o medo do edital e saber o que fazer para ele impulsionar a sua aprovação. Para isso, eu vou te ensinar a montar o edital esquematizado. Você vai guardar esse nome. Dá uma olhada nesse fragmento de edital. Que merda, né? É por isso que ninguém gosta dele. É um monte de palavras, vírgulas, pontos e vírgulas e pontos, emaranhado de sinais. Horrível. Vamos pegar essa primeira parte. Ó. Tem muita gente que pensa isso. É assim porque o cara que montou o edital, ele quer ferrar com a vida de todo mundo. De novo, não é verdade. É tudo juntinho assim para ocupar menos espaço no Diário Oficial. Acontece que, por lei, todo concurso público tem que ter o edital publicado no diário e todos os seus anexos também. Bom, tem editais realmente muito grandes, até porque não é só o conteúdo programático. Um edital ele tem seções como disposições gerais, remuneração, requisitos gerais, informações para requerer isenção de taxas, sobre candidatos com deficiência, das questões da prova, dos recursos e às vezes mais um monte de outras seções e informações, percebe? Acontece que para atender o princípio da economicidade, que todo órgão público deve se atentar, condensa esse edital ao máximo, pois cada centímetro da coluna custa uma nota no Diário Oficial. Da última vez que eu vi, estava em R$ 33,04. Pensa, tem edital que tem várias páginas de publicação. E esse valor é por centímetro. Percebe por que o edital está todo condensado? Ninguém quer complicar a sua vida, entenda isso. Mas tem que espremer tudo ao máximo. Mas tudo bem. Vamos então pegar parte desse fragmento, ok? Lembre-se, não é perda de tempo planejar. É como pôr o tênis. Não é perda de tempo. Você vai correr muito mais depois. Bom, desse jeito, ele é horrível. Deve se ver, né, que é horrível, certo? Assusta mesmo. Tem gente que o cabelo fica em pé igual do Wagner. Ó aqui como que é. Mas ó, eu vou colocar isso aqui lá no PowerPoint agora. Aí fica muito mais fácil de visualizar e eu vou montar o edital esquematizado com você. E aí, ó, vai ser moleza. Muito bom, ó. Então, entra na seção de direito administrativos. O que nós vemos? Nós vemos aquele parte, né, do edital que todo mundo esquenta a cabeça, muito complicado, tem muita coisa aqui, tá aí na tua tela, só que agora nós vamos trabalhar, né, e eu tô fazendo isso aqui direto com você na tela. Eu vim pro PowerPoint aqui para poder destrinchar ele. O que acontece? Tem muita gente que se assusta e fala assim, poxa, Wagner, mas você vai mexer no edital? Sim. Não, mas daí muda... Não, fica tranquilo, você pode mexer. O que você tem que se atentar? Um dos itens do teu edital, aliás, né, tudo aqui é um item, né, o direito administrativo é um dos grandes itens, mas você tem que entender que cada um dos pequenos itens é o que você tem que conhecer. Então você tem que saber conceitos de administração pública. Então, ó, o que a gente fez? Toda vez que tiver dois pontos, pode ir lá e dar um enter, joga para baixo. Agora, veja, conceitos de administração pública é a mesma coisa que direito administrativo? Não, direito administrativo é a grande matéria aqui, tá? Então, vamos dar um tab aqui, ó. Conceitos da administração pública está embaixo de direitos administrativos, tá? Agora vamos dar uma olhada lá. Conceito de administração pública sobre os aspectos orgânico, formal e material. Então, ó, conceito de administração pública sobre os aspectos. Você pode vir aqui e botar dois pontos. Ah, Wagner, mas você está mudando o edital. Tô, não tem problema. Agora a pergunta que eu te faço. Orgânico
tem a ver com direito administrativo? Não, né? Orgânico é do conceito da administração pública, né, sobre, aqui, ó, sobre os aspectos. É sobre o conceito da administração pública, tem o orgânico. Então, ele está aqui? É igual conceito? Não, ele é do conceito. Ele está embaixo do conceito. Mas ainda tem o formal e também tem o material. Sempre que tiver E, você tem que tomar um cuidado para entender se é a mesma coisa ou não. Aqui não é. Agora, vamos descer esse aqui, depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com ele. Ó, perceba isso, ó. Direito administrativo, né? O grande conteúdo. Agora, lá dentro, o que você tem que estudar? Conceito de administração pública. Sobre qual aspecto? Sobre o orgânico, né? Sobre o formal e também sobre o material. Cada um desses itens é um item para ser estudado. Concorda que se você entender, souber sobre o aspecto orgânico, como funciona o conceito de administração, você entendeu um item desse? Se você entender sobre o aspecto formal, o que é o conceito da administração pública, se você entender sobre o aspecto material, o que é o conceito da administração pública, você entendeu todos esses itens um a um. Só que do jeito que está aqui embaixo, do jeito que está tudo isso aqui, olha que loucura que é para entender isso. Só que assim, aqui você começa a ver, eu sei exatamente o que eu tenho que estudar, eu sei o que é cada um dos itens. O edital esquematizado, você vai se surpreender agora. Mas vamos lá. Vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos continuar. Ó, 2. Fontes do direito administrativo. Fontes do direito administrativo têm a mesma importância de direito administrativo? É lógico que não. Ele é um dos itens, a fonte de direito, como é o conceito de administração pública. Só que tem alguma coisa lá dentro de fontes do direito administrativo? Vamos ver, ó, tem 2 pontos. Então tem. Opa, e doutrina? Doutrina é igual ao direito administrativo? Não. Doutrina tem o mesmo peso, é igual fonte do direito? Não. Doutrina faz parte do direito administrativo, né? Então, eu tenho que estudar doutrina, é um item das fontes do direito administrativo. Assim como jurisprudência é um item do direito administrativo. Ou você acha que jurisprudência está aqui, está embaixo de doutrina? É jurisprudência da doutrina? Não, é jurisprudência da fonte do direito administrativo. Mas ainda tem lei formal. A vírgula está ajudando, é outro item, ó. Regulamentos, estatutos. Opa! Mas que eu errei aqui, né? Estatutos. Aqui tem outra vírgula. Agora aqui tem que tomar atenção. Vamos lá. Fonte do direito administrativo. Eu tenho que saber doutrinas lá dentro. É um item. Eu tenho que saber. Você pode pegar esse E aqui, ó, mata ele, ó. Wagner, está mudando edital, não pode? Pode. Fica mais fácil entender. Opa. Olha lá. Então, doutrina é um item, jurisprudência é outro item, lei formal é outro item, regulamentos administrativos é outro item de fontes do direito administrativo. Estatutos e regimentos é um item? Não. Estatutos é um item. Tem estatutos, tem que entender o que é estatuto. Mata esse E aqui, ó. Regimento é um outro item que você tem que entender. É mais um item do edital. Você está vendo que agora você começa a ter clareza de como pegar e formar o material de estudos, as ferramentas de estudo que você precisa? Aí você vai lá e vai pegar todos os livros, todos os acórdãos, os conteúdos, vademecum, você vai pegar todo o teu material, vai botar na tua frente e vai procurar cada um item, estudar cada um item. Tem item que vai ser rápido, tem item que vai ser mais demorado, tem item que é fácil, tem item que é difícil. Isso aí nós vamos entender como funciona lá na próxima aula, quando a gente for estudar modelo épico de aprovação, quando nós vamos entender como que a gente coloca o quarteto fantástico para estudar cada item. Você vai ver isso comigo ainda, tá? Então, só que lá, o regimento é um item.
Só que tem mais itens, né? Ó. Tem instruções. Dentro de fontes do direito tem instruções, tem tratados internacionais e tem também que é os costumes. Ou costumes tá aqui embaixo de tratados internacionais. Não, costume tá embaixo aqui, ó, de fontes do direito administrativo. Tá? Sempre que você tiver um ponto, toma cuidado, porque aqui a gente fala, ó, princípios da administração pública. Embora a gente venha contando aqui, ó, 1, 2, 3, dá uma olhada. Ó. Princípios da administração pública é um item muito específico. Você pode estudar princípios da administração pública como um item que não está diretamente ligado a fontes do direito administrativo, porque senão seria princípios da administração pública das fontes do direito administrativo. E não é isso, né? Aí, ó, ponto de novo, ajuda pra caramba, né? Então a gente fala, 3. Ó lá, administração pública, direta ou indireta. Administração pública da onde? Dos princípios administrativos? Não. A administração pública é igual direito administrativo? Não. Você vai estudar administração pública, direta ou indireta, que é um caso do direito administrativo, que é um item dentro do direito administrativo. Só que a administração pública, você vai poder dividir aqui, ó, porque ela pode ser direta e ela pode ser indireta. Percebe que você, dentro de administração pública, tem um item para direta e um item de administração pública indireta, é outro item, tem que entender eles. Aí você vai fazer a mesma coisa com órgãos e entidades. Órgãos e entidades é ligado à administração pública. E órgãos e entidades, ele é um item. Está falando da mesma coisa. Ó, centralização e descentralização. Aqui tem uma vírgula? Não. Quando você for estudar, você vai estudar centralização e descentralização da atividade administrativa do Estado. Isso está dentro da administração pública. Percebe? Então você vai fazer o seu edital, ele se transformar de uma maneira que você consiga ter uma clareza. O edital esquematizado garante que você entenda exatamente quais são cada item que você tem para estudar. E tendo essa forma de visualizar, isso permite com que você seja certeiro. Você vai lá estudar e sabe exatamente o que você está estudando. Você vai ver que muitas vezes quando a gente não sabe isso, a gente se perde no tempo e às vezes estuda por horas e horas, emenda uma coisa na outra, não facilita o entendimento acerca do negócio. Você vai ver como dentro da aula de planejamento, para poder estudar da forma épica, da forma que dá resultado, que você vai aprender, vai criar as imagens mentais, vai guardar, reter, não vai esquecer nunca mais o que você aprendeu. Que quando você vai lá, por exemplo, ó, vem aqui, estudo, entendo isso aqui como um item, a jurisprudência. Puxa, que lindo! Eu sei tudo de jurisprudência, que ela é um item lá de fontes do direito administrativo. Você vai entender a lógica, né, do que é, né, para que serve, como se aplica. Isso é outro caso. Mas você vai ver que aí, mas só consegue fazer isso a partir desse edital esquematizado. Isso vai mudar a tua forma de estudar. Eu vou, como se tivesse feito tudo, eu vou só tirar isso aqui, ó, que ele vai ficar um pouquinho maior e a gente vai ter uma condição de, olha lá, ver melhor. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Dá uma olhada nesse negócio. Não ficou muito mais fácil de entender? Lembra como que ele era? Olha isso aqui, ó. Olha o que era. Olha o que fica. Por isso que as pessoas têm nojo de estudar quando está desse jeito. Porque elas têm medo, parece difícil, parece que está feito para complicar. E complica mesmo. Só que assim você passa a ter clareza. E eu tenho certeza que teu estudo vai ter uma outra pegada. Maravilha? Percebe que isso faz a diferença para a observação? Assim você pode ter uma visão por item que se tem que estudar um a um.
Lembre-se sempre que para estar lá no primeiro lugar da lista, você tem que saber item por item. E essa é a maneira de poder visualizar isso. É sabendo cada um dos itens, todos eles, que você se transforma naquele profissional classe A que eles estão lá procurando. Cumprindo cada item, você vai fazer a diferença. É teoria de Pareto, porra! Pareto! Ele foi o cara, ele foi foda, é lógico. Eu não vou falar assim pra você, olha, você vai estudar esses 20% do edital para ter 80% do resultado. Mas essa forma você consegue estudar cada item, os detalhes e buscar todo o resultado. Olha, eu vou criar um nome. Esse modelo é o modelo de estudo cirúrgico. Maravilha? E tem gente, né? Que, olha, é incrível. Quando um médico te atende, você fala, olha, doutor, eu estou com uma indisposição. Ele abre, revira tudo, procura onde está o problema? Claro que não. Ele pede exames, você faz tomo, radiografia, exame de sangue. Quando ele vai mexer em você, ele vai direto no ponto. O edital esquematizado é exatamente isso. Aquele edital que estava uma zona, você esmiuça. Você esmiuça ele e pode trabalhar agora cada item. Dá uma olhada nisso, veja a diferença daquilo. Tudo bagunçado e agora, ó, muito mais fácil de se ver, né? Maravilha? Viu? Você percebe a diferença? Agora fica fácil até para separar o material que você precisa para estudar. Dá clareza. Você vai cair nesse conto do vigário de ir lá e comprar uma apostilinha? Fala para mim. O cara vai lá e monta uma apostila com conteúdo de base na prova passada. Você tem coragem de colocar na mão de um terceiro, que você nem conhece, a responsabilidade de cumprir o edital? Eles vão te ensinar como se tudo fosse um item só. E não é. Você tem que saber cada um dos itens de forma individualizada para se dar bem. Faz sentido isso agora, né? Bom, aí eu vou te ensinar a fazer esse estudo e você vai se sentir verdadeiramente capaz de ir lá e poder fazer a prova. Vai sair do estado de preocupação, euforia, para o estado de empolgação, louca, para chegar a hora de mostrar a sua capacidade. Isso porque você vai aprender, entender e reter todo o conteúdo. Percebe? Além disso, você vai poder dimensionar o tempo necessário de estudos e aplicar isso quando assistir a aula sobre cronograma e baixar a nossa aplicação para fazer um cronograma matador. Mas isso é outra história, em outro vídeo, tá? Tá aí. Vai lá e faz o seu edital esquematizado. Depois você me conta aqui nos comentários qual é a diferença. O que você sente quando você olha para ele. E lembre-se, não tem o seu e-book? Baixa ele no link que está aqui embaixo na descrição e deixa seu like e compartilha. Até!